todos? Amém. Glória a Deus, eu louvo a Deus por essa manhã. Nós estamos aqui reunidos. Está se cumprindo o Salmo 133. Com bom, suave é que os irmãos vivam em união. Não vieram apresentar a sua placa, o seu crachá, mas vieram apresentar a sua vida diante do Senhor Jesus. E isso é muito bom, amém? Antes de eu ler um versículo da palavra do Senhor, vamos orar, amém? Aqui em nome de Jesus, unindo a nossa fé, pedindo a Deus, aleluia, e apresentando aqui esses objetos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós oramos, ó Pai, aqui reunidos em uma só fé. Ó Pai, te agradecemos por mais essa manhã a qual o Senhor nos concede, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. E mais uma vez, Senhor, estamos aqui e queremos apresentar a Ti, meu Pai, esses objetos, essas causas, essas fotos. Meu Pai, estão sendo apresentadas aqui diversas causas diante do Senhor, ó Pai, a qual eu não conheço, mas o Senhor sabe e conhece todas elas, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor possa estar entrando com a providência, Senhor, movendo as águas, o sobrenatural, Senhor. Meu Pai, e se alguém aqui precisa de cura, que o Senhor possa curar. Meu Pai, se alguém precisa de porta aberta, que o Senhor possa abrir as portas. Meu Pai, aquele que está nas drogas, que o Senhor venha libertar, venha salvar, venha resgatar, Senhor. Nós apresentamos e levamos em oração a cada pedido, a cada situação, meu Pai, que está sendo apresentada. Porque o Senhor diz na Tua palavra que ora sem fé é impossível agradar ao Senhor, meu Pai. Mas cada um no ato de fé e confiança no Senhor vem aqui e apresenta os seus pedidos e os seus objetos, Senhor. Então que o Senhor possa colocar as Tuas mãos e dar a vitória para a glória e honra do Teu nome. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém? Glória a Deus. Pode se sentar, irmão, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias 17, amém? Eu vou ler um versículo da palavra do Senhor. Eu já te vi lá. Aqui, em nome de Jesus. Contar aqui um pouquinho, resumidamente, um pouquinho do meu testemunho, amém? Jeremias capítulo 17. Glória a Deus, o versículo 5. Jeremias capítulo 17, versículo 5, em nome do Senhor Jesus. Amém? Já vou lendo já para me adiantar, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Versículo 7. E bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Amém? Só até aqui. Então, a palavra do Senhor, ela é bem clara, aonde ela nos diz que nós não devemos confiar. Aqui está dizendo que nós não podemos confiar na força dos nossos próprios braços, confiar em nós mesmos. Eu tive uma experiência disso na prática, irmão. Eu era dirigente de igreja, tinha responsabilidade sobre os meus ombros, aleluia. Fazia a obra do Senhor, Deus abençoando, aleluia, Deus prosperando, fazendo as coisas de Deus. Também trabalhava e devido, aleluia, eu esforçar e pela misericórdia de Deus, no meu trabalho o patrão ele colocou bastante responsabilidade também sobre a minha vida. E eu trabalhava e dirigia a igreja. E devido ao trabalho, eu comecei a fazer viagens. Eu ia para o Rio de Janeiro, ia quase todos os dias, batia, voltava. E comecei a ser atarefado, cuidava de alguns postos, que eu trabalhava na área de segurança. Cuidava de alguns postos aqui em São Paulo também. E fiquei super atarefado no trabalho e também tinha responsabilidade na igreja, de cuidar da igreja, que vocês sabem que não é fácil também, ou seja, temos que se dedicar. E eu comecei a não conseguir atender, ou seja, mais a igreja. Não consegui mais, ou seja, fazer a obra do jeito que ela tem que ser feita. E começou a ficar aquela obra relaxada. E eu coloquei no meu coração, falei, não, eu não posso fazer a obra de Deus relaxado.
Por quê? Porque se trata da obra de Deus e das almas do Senhor. E isso eu falando com o patrão ainda, eu não posso porque eu tenho a igreja, ou seja, eu não posso ficar fazendo viagem, eu não posso, queria diminuir o ritmo do trabalho, e ele não dava aquela importância e eu tinha que atender ali, ele também, porque, ou seja, é uma autoridade, eu tinha que submeter ali o trabalho ali também, e tive que atender algumas coisas. Só que chegou a um ponto que eu não conseguia mais, estabelecia só o domingo para estar na igreja e não conseguia estar na igreja, que ia no sábado fazer uma viagem, acontecia uma série de imprevistos e eu ficava preso lá no Rio de Janeiro e não conseguia voltar. E isso, aí eu chego ao ponto que eu falei, não, tem que tomar uma decisão. Só que a minha decisão, em vez de eu optar em estar fazendo a vontade de Deus, crendo no que Deus está fazendo, confiando no Senhor, eu pensei assim, eu estava ganhando bem do trabalho, eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou recuar um pouco na obra de Deus, vou me fortalecer, porque eu tive o desejo de fazer a obra de Deus, eu vou recuar, vou me fortalecer financeiramente, e depois eu largo tudo e vou servir a Deus. Só que a questão é, Deus, Ele não precisa de ajuda de ninguém. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não depende de nós para fazer algo. Ele quer que a gente confie e acredite. Eu quis dar uma força para Deus, digamos assim. Eu quis ajudar, eu falei, não, eu vou me fortalecer, eu vou ali estar com a estrutura, confiando em quem? Na minha força. Centralizando na força dos meus próprios braços. E deixei a obra de Deus e comecei a trabalhar. Aí o patrão achou uma maravilha, né? Que eu já fazia bastante coisa. Aí quando era 2 horas da manhã, o rádio me chamava. Vai lá no posto tal. Aí comecei a trabalhar mesmo. E aí você já viu, né, mano? Não tinha mais tempo de ir para a igreja. Não tinha mais como. Ou seja, fiquei super atarefado, envolvido pelo trabalho. E isso começou a me enfraquecer, e a Bíblia diz que aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. E se a gente não vigiar, você pode ter cargo na igreja, você pode ser um líder, um pastor, um bispo, um apóstolo, todos, se não vigiar, se a gente não fizer o que a Bíblia nos diz, que é vigiar e orar, a gente acaba encontrando um buraco, tropeçando e caindo. E foi assim que aconteceu comigo. Acabei me ausentando de Deus, primeiro da obra, depois me afastei do Senhor. Comecei a fazer coisas erradas, bebidas, até mesmo drogas, ou seja, e fiquei fora dos caminhos do Senhor. E aquilo começou a entristecer o meu coração. Na realidade, quando eu comecei a não ter tempo de ir para a igreja, eu fiquei triste. Porque assim, é quem faz a obra de Deus, ou seja, gosta de estar fazendo a obra de Deus, de estar envolvido. Então quando você se ausenta, você já vem aquela tristeza, você já começa, o diabo já começa a criar um monte de obstáculo e de te afastar de Deus. Aí eu comecei a ficar triste no meu coração, e quando foi ver eu estava bebendo. E até mesmo coisa que eu nem fazia antes, eu comecei a fazer, usei drogas. Depois eu me ausentei do trabalho, ou seja, fiquei até por 2 meses, ou seja, vendendo drogas. Por 2 meses até, eu comecei até no tráfico. Comecei a se aproximar de umas pessoas lá, e quando foi ver, me aproximei e comecei a vender em 2 meses. Só que aí eu comecei a cair em si, eu falei, meu Deus, eu fiquei uns meses afastado, não chegou a ficar 1 ano, mas fiquei. E fiquei indo pro buraco. O diabo foi me levando para o fundo do poço, irmão. Até que eu fiz como filho pródigo, caí em si e via, ou seja, onde que eu estava indo, o caminho que eu estava chegando. Eu falei, meu Deus, fazia a obra de Deus, estava na tua presença, ou seja, estava ali fortalecido, ou seja, não tem coisa melhor que estar na presença de Deus, meu irmão. E isso eu comecei a analisar, e vendo o buraco que eu estava, eu peguei e falei, não, eu vou sair fora dessa vida. Peguei, arrumei minhas coisas, peguei e larguei tudo, vendi minhas coisas que eu tinha na minha casa, peguei uma mochila e fui lá pro Brás. Fiquei lá no Brás, na porta da igreja lá, fiquei isso num domingo, assisti o culto de manhã, à tarde e à noite, ou seja, saí, irmãos, da minha casa, larguei tudo para trás, para voltar para os propósitos de Deus, para voltar para os caminhos do Senhor. E fui para o Brás, eu larguei tudo para trás, eu tive que dormir até na rua.
Ou seja, fiquei lá por uns 4 a 5 meses mais ou menos, dormindo na rua, mas só que para mim eu já estava bem. Por quê? Porque eu estava longe da vida errada e estava com Deus, assistindo o culto de manhã, à tarde, à noite, nos intervalos, orando e jejuando, até que eu pedi uma direção para Deus, porque como fiquei com, ou seja, coisas, ou seja, para trás, ou seja, que eu preciso resolver, coisas da minha vida, ou seja, financeira, eu falei, não, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Qual é a direção? Fui lá para Santos, dar baixa na minha carteira, porque eu tinha me afastado do trabalho. O patrão ofereceu o trabalho, porque ele gosta de mim. Se eu ligar para ele agora, ele tem a porta aberta para mim no trabalho. Ofereceu uma casa e tudo mais lá em Santos. E aí eu peguei e estava dormindo na rua. Tinha dia que eu não tinha R$1 para comer lá no Bom Prato. Tinha dia que eu cheguei até a pedir, irmão, R$1, e tinha gente que nem tinha R$1. Às vezes não era que não tinha, às vezes ele não dava, porque tem muita gente lá desocupada lá no centro, ou seja, que quer usar droga, ou seja, então, aí às vezes por causa disso a pessoa também não dava. E aquilo me apertava o coração, falei, meu Deus, não tenho R$1. Ou seja, ganhava mais de R$2.000 por mês, ou seja, hoje eu não tenho R$1 para comer no Bom Prato. Mas, ou seja, quem criou aquela situação? Foi eu mesmo. Por quê? Porque eu confiei nas minhas próprias forças. Irmão, não centralize na sua própria força. Confia em Deus. E aí eu orei a Deus e pedi essa direção e Deus me trouxe para cá. Hoje nós estamos fazendo um propósito aqui. Estamos buscando a presença de Deus e Deus tem nos abençoado. Sabe por quê? Porque Ele fez, ou seja, eu tirar tudo aquilo que é do meu eu, está fazendo, ou seja, e colocar tudo nas mãos dEle. Irmão, bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Você quer ser bem-aventurado? Coloque a sua confiança em Deus. Não deixe de confiar no Senhor, irmão. Aleluia. Às vezes a situação, aleluia, que às vezes sem perceber, às vezes vem uma situação difícil na sua vida, aí a gente acaba se esquecendo de confiar em Deus, irmão. Às vezes vem uma situação que é inesperada, não adianta que a situação não vai avisar para você que ela vai bater na sua porta. Vai ser criada a situação e vai se aproximar de você. Aí é a hora que você precisa confiar em Deus, colocar a sua vida, os seus problemas, como fizeram aqui, ó, colocando diante de Deus. Senhor, me dá a direção. Não deixa eu fazer nada de mim mesmo, porque, irmão, uma decisão errada, a gente acaba indo para o fundo do poço. Assim aconteceu comigo, mas pela graça e a misericórdia do Senhor, hoje eu estou aqui, aleluia, porque Ele tem estendido as suas mãos, me deu uma nova oportunidade, e nós estamos caminhando e procurando fazer o que diz a palavra, colocando tudo nas mãos dEle e não confiando na força dos nossos braços. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e confie em Deus em nome de Jesus. Me perdoe se eu passei um pouquinho, tá, pastor? Desculpa. Aleluia, certinho, ele bateu.